É Vida e Saúde de volta. Hoje é um dia especial porque daqui pra frente, de segunda a sexta, nós estaremos ao vivo com vocês. Bom, e como você já sabe, segunda-feira é dia de Claramente aqui no Vida e Saúde. Por conta da situação causada pelo Covid-19, nós vamos conversar com o Dr. César Vasconcelos por vídeo. Dr. César, tudo bom? Oi, Teru, tudo bem? Graças a Deus. É bom lembrar que o senhor também faz parte do grupo de risco e está, dessa maneira, contribuindo aqui também para se proteger e também toda a equipe aqui do Vida e Saúde, né? É isso mesmo, estou aqui protegido, mais animado para participar aí com toda a equipe do Vida e Saúde, através do Claramente, né? Bom, a gente tem percebido que, especialmente durante essa pandemia, nós tivemos muito tempo para refletir e hoje você está trazendo um assunto aqui extremamente relevante. Que tipo de vida a gente tem vivido? Uma vida comum ou uma vida extraordinária? A primeira, a vida, talvez a busca seja dinheiro, prazer, comer, viajar, sexo. E a outra busca um sentido, um significado maior. Qual dessas duas opções produz saúde? Você vai acompanhar agora no Claramente. É isso mesmo, Teru, tem duas modalidades da gente estar inserido na vida. Estudos científicos têm mostrado que é mais saudável viver uma vida cheia de significado do que uma vida cheia de prazer. Um dos cientistas que estudam isso, conectado com traços de personalidade, chamado pessoa altamente sensível, é a doutora Elaine Aron, uma psicóloga pesquisadora da Califórnia. Ela começou os estudos sobre pessoas com alta sensibilidade em 1991 e continua pesquisando sobre isso até hoje. Na população em geral, existe cerca de 15 a 20% de pessoas assim, o que não configura um transtorno mental, mas sim um traço de personalidade. Pessoas altamente sensíveis nascem assim. O cérebro delas funciona um pouco diferente do que o cérebro de outras pessoas. Os biólogos verificaram que existem mais de 100 espécies de animais, desde pássaros, peixes, cães, gatos, cavalos, com esse tipo de sensibilidade cerebral. O cérebro dos indivíduos com traços de personalidade altamente sensível processa as informações de maneira mais profunda. São pessoas que captam fortemente muitos estímulos do ambiente, preferem observar primeiro uma nova situação antes de agirem. Alguns os chamam de tímidos, mas a timidez é aprendida, não é herdada. E essa sensibilidade é herdada. Cerca de 30% das pessoas com traços de sensibilidade descrito pela doutora Elaine Aron são extrovertidas. Comumente, as pessoas sensíveis, conforme essa cientista verificou, mais frequentemente do que outras pessoas não sensíveis, questionam o porquê elas se preocupam tanto com o significado da vida, com problemas do mundo e sobre o seu papel em aliviar tais problemas. Essas pessoas com frequência sentem que precisam ajudar os outros ou se sacrificam de maneiras variadas mais do que as não sensíveis e se perguntam por que parece que não conseguirem viver uma vida mais inconsciente, mais automática como os outros. Os pais de crianças com esse traço sensível de personalidade também fazem comentários como, por exemplo, esse meu filho parece ficar tão incomodado com os sofrimentos dos outros, seja ao ver um aluno na escola sofrendo bullying ou outra coisa. Eu sei que ele procura um sentido para tudo isso, mas como ele poderá crescer e ser feliz com essas preocupações? Então, uma boa maneira de acalmar esses pais de filhos muito sensíveis é dizer a eles que eles podem oferecer aos filhos simpatia e pensamentos como o do filósofo grego Aristóteles, que disse que existe o prazer chamado de eudaimonia ou eudaimonia, que é o contrário a outro tipo de prazer chamado hedonia ou hedônia. Ou seja, o primeiro, esse chamado de eudaimonia, é o prazer de fazer o que você entende que está chamado para fazer. E o segundo, a hedônia ou hedonia, é o oposto. É o que vem pelo prazer em si, seja pela comida, viagem, sexo. Então, Aristóteles não quer dizer que sexo, comida, viagem sejam ruins em si, mas
adicionando à sua vida o prazer chamado eudaimonia ou eudaimonia, é o que faz a vida boa. Esse eudaimonia é o que sentimos ao estar fazendo o que nos foi dado para fazer na vida, quando nos autorrealizamos e seguimos o nosso chamado, ou quando nos tornamos nosso eu verdadeiro. Padeiros amam fazer pão e sentem eudaimonia quando podem oferecer aos outros um bom pão. Mas eles podem detestar a ideia de dirigir ônibus. Já motoristas de ônibus sentem eudaimonia quando estão ao volante e podem não querer perder tempo fazendo pão. A doutora Elaine Aron, ela verificou em seus estudos sobre pessoas altamente sensíveis que elas não toleram bem ter um trabalho só para ganhar dinheiro. Tem que ter um significado. Aristóteles pode estar certo ao dizer que cada pessoa nasce para seguir um certo chamado vocacional por causa da sua habilidade especial e única. Mas seguir o chamado pode ser muito mais importante para as pessoas que possuem o temperamento de chamado altamente sensível. Todos os seres humanos possuem consciência de muitas coisas que os outros animais não possuem. E esta consciência tem um custo. Por exemplo, nós percebemos que iremos morrer, que existe uma malignidade no ser humano, mas essas pessoas sensíveis possuem uma consciência maior dessas coisas e por isso a realidade pode ser mais dolorosa para elas. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, e na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 2013, mostrou que certas áreas ao longo das cadeias do material genético humano podem atuar para aumentar ou diminuir a atividade do sistema imunológico e a resposta inflamatória, dependendo do comportamento e de sentimentos da pessoa. A diminuição da imunidade e o aumento de inflamação não são saudáveis. Os pesquisadores perguntaram a pessoas normais, saudáveis, sobre o quão felizes elas eram em geral e o quanto naquela semana elas se sentiram felizes, satisfeitas. Essas perguntas foram sobre hedonia, o prazer baseado somente no desejo. Também fizeram outras perguntas sobre o quanto naquela semana a vida delas teve um senso de direção ou de significado, o quanto elas tiveram experiências que as desafiaram a crescer ou se tornarem uma pessoa melhor, e o quanto sentiram que tinham algo para contribuir para a sociedade. Perguntas como estas tinham um alvo de avaliar outro tipo de prazer, que é o chamado eudaimonia. Também testaram os participantes quanto ao sistema imune e respostas inflamatórias, que os cientistas acreditavam que poderiam variar dependendo do tipo de felicidade que as pessoas experimentavam. O estudo mostrou que a eudaimonia, ou eudaimonia, estava associada com a resposta mais saudável do material genético, enquanto que a hedonia realmente estava unida à resposta não saudável por alguma razão. Claro que as pessoas possuem ambos os tipos de felicidade, a eudaimonia e a hedonia. De acordo com os relatos conscientes e emocionais sobre a felicidade, não houve diferença entre as pessoas pesquisadas. Mas parece que a mente consciente não percebe a diferença ou o efeito sobre a saúde, desse prazer ou daquele. Mas o corpo parece saber a diferença entre essas duas fontes de felicidade. A doutora Elaine disse que sempre teve a intuição de que cada célula em nosso corpo sabe cada pensamento que temos e que as pessoas vivem mais tempo quando o seu corpo está recebendo a mensagem de que existe uma razão boa para estar vivo. E, na verdade, esses estudos mostraram isso. Resumindo, essas são duas formas de prazer ou felicidade, eudaimonia e a hedonia. A eudaimonia é ligada ao fato da pessoa ter um significado para viver, e a hedonia é apenas ligada ao prazer em si, como comida, sexo, por exemplo. As pessoas altamente sensíveis são mais ligadas à eudaimonia. Nesses estudos na universidade que eu citei, somente 22% das pessoas tiveram um tipo de felicidade na vida delas baseado no significado da existência, ou seja, somente 22% das pessoas estavam ligadas à eudaimonia. Que pena, né? O que podemos dizer disso? Viva uma vida com significado. Para que serve a sua vida? Para comer, beber, ter sexo, viajar, ganhar dinheiro? Só isso? Será que a meta da sua vida é morrer rico? Só isso? Se for isso, está ligado à hedonia, ao hedonismo. Por outro lado, o sentido profundo do viver que as suas células conhecem está ligado à eudaimonia, ou seja, viver com sentido e muito além do hedonismo,
procurando chegar no chamado para uma missão, que pode ser descrita assim, essa missão. O que eu posso fazer hoje para aliviar o sofrimento de alguém? Isto é uma vida de significado. As pessoas que vivem com significado têm mais saúde. É isso, viu, Teru? Eu espero você aqui no próximo Claramente. Paz, luz para todos vocês e paz, luz e viva com significado. Muito obrigada, Dr. César. Extremamente necessária essa sua reflexão aqui hoje no Vida e Saúde. E Dr. César vai voltar na quarta-feira com mais um assunto interessante pra gente. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, você aprende comigo a fazer esse delicioso bolo de cenoura saudável e um chocolate quente maravilhoso. Não saia daí, porque o Vida e Saúde volta daqui a pouquinho.